Fala, gente, sejam muito bem-vindos ao Pode Pri. A gente está aqui com mais uma entrevista mega especial. Calma aí, você já vai saber. Antes de mais nada, curte, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Fala para mais pessoas, ativa o sininho, porque sempre tem entrevista bacana. Hoje vai ser muito bacana. E eu conto com você para estar com a gente aqui no Pode Pri. A gente sabe que são assuntos complexos, tratados de uma forma simplificada. A gente brinca, traduz em moranguinhos para que todo mundo possa participar disso, para que fique acessível e todo mundo venha entender mais sobre os temas que a gente traz aqui. Vamos lá. Hoje a gente está com uma mulher incrível. Eu nem vou falar desse currículo aqui enorme, mas eu vou falar que a gente vai falar ainda pegando lá a carona do mês de março, mês das mulheres. A gente fez aqui muitas entrevistas com mulheres e continuando, a gente vai falar de mulher na política e eu queria falar hoje aqui com a nossa Gabi Moraes. A Gabi, ela é especialista aí, mestre em marketing político e campanhas eleitorais, MBA em gestão pública e um monte de outras coisas que ela conta pra gente agora. Gabi, super bem-vinda. Gratidão ter você comigo, viu? Você foi tão bem referenciada aí que eu já estou te considerando aí uma amiga do nosso hall aí de pessoas especiais. Obrigada de verdade por estar aqui, viu? Sim, Priscila, eu que agradeço de verdade esse espaço. Para mim é uma honra. Eu fico muito feliz quando uma mulher de referência, uma autoridade como você sabe que você é uma autoridade reconhecida na nossa sociedade, eu fico muito feliz com isso, abre um espaço para a gente falar de algo tão importante como a participação da mulher na política e a representatividade feminina no cenário hoje atual, nos dias de hoje. Então eu que fico honrada, as pessoas que vão nos assistir, que seguem o teu canal, eu fico muito feliz mesmo e espero que gostem, que as palavras que saiam da minha boca sejam como flecha no coração de vocês e que as mulheres que escutem sejam levantadas para esse propósito, que é se tornarem agentes transformadores da nossa sociedade. Que linda, viu, gente? Já começamos aí com o pé direito, né? Muito, muito bem e de uma forma assim muito bacana. Eu me encanto em falar. Hoje eu brinco, né, Gabi, que você é política? De onde você surgiu, né? Eu sou professora, então o professor já é um agente político, um ser político, mas eu falo muito da política na essência, né? A política na essência ela é muito bonita, né? Ela vem para promover aí a melhoria da vida das pessoas, a transformação das pessoas. Então hoje eu falo com muito orgulho pelo trabalho que a gente vem desempenhando, que sim, hoje eu sou uma política e eu quero muito que mais mulheres venham para a política, né? A gente precisa disso. Qual que é a tua qual que é a tua história, Gabi? Conta pra gente essa história e o que te trouxe para a política? Claro. Eu sou uma mulher muito engajada, né? Sempre fui com as questões que dizem respeito à mulher. Comecei a minha trajetória lá na região onde eu nasci, eu sou do Vale do Paraíba, e eu fui pioneira no jornalismo online naquela região. Tive o primeiro jornal online da região e ali eu comecei a ter o meu contato com comunicação e com a política. E aí, com o jornal, eu pude vivenciar muitas coisas já, vendo muita violência e muita injustiça, né, na questão política no diz respeito às mulheres. Já fui ali vendo o que a mulher enfrentava, né, na área da política. Depois disso, por conta de um trabalho muito sério que a gente fazia com esse jornal online, eu comecei a ser chamada para atuar em algumas empresas, fazendo o que a gente chama de assessoria de imprensa, e no movimento sindical. O movimento sindical me chamou para assumir a comunicação deles, era um sindicato muito importante na cidade em questão. E aí não tem como, quando você está no movimento sindical, é um pulinho, mas um pulinho mesmo para a política. E ali eu comecei a realizar algumas campanhas políticas, e é como um bichinho que pica a gente pega amor, assim, incrível, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E aí eu fui me especializando. A experiência me trouxe isso e, claro, depois eu fui estudando. Então, eu me tornei uma consultora política internacional, especializada em comunicação e marketing político e campanhas eleitorais. Realizei e realizo campanhas no Brasil e fora do Brasil. E vendo isso, por incrível que pareça, digo isso assim, orgulhosa, mas também com um pouquinho de tristeza. 99% dos clientes que eu tive até hoje foram homens. E isso me chamava muita atenção. Aliado ao que eu via no cenário político, a injustiça na hora da disputa eleitoral, a injustiça com a mulher na hora do debate,
precisando mais mulheres ocuparem esse espaço, eu comecei a colocar um olhar diferenciado para isso e entender que algo precisava ser feito. Então, faz algum tempo, eu decidi pegar toda essa expertise que eu tinha de estratégia, de estrategista, de fazer uma boa campanha, estruturar, de coordenar a comunicação de uma campanha, fazer a coordenação geral de uma campanha em prol e a favor da mulher. Fazer com que mulheres, mais que ocuparem o espaço, que a gente tem condições disso, mas que a gente ganhe disputas eleitorais de fato, que a gente ocupe cadeiras de tomada de decisão, de comando, porque eu acredito no olhar feminino e acho que o olhar feminino pode transformar a nossa sociedade. Então, eu me especializei nisso, fazendo algumas campanhas, trabalhando muito com isso, trabalhando muito com político e sou apaixonada pela estratégia, pelos bastidores, faço assim, moro em campo. Que legal. Gabi, então assim, além de você fazer a campanha, né, toda essa questão do marketing eleitoral e tal, você também dá consultoria para mandatárias, para mulheres que já Sim, estão atuando. Exatamente. O meu trabalho vai desde iniciar, então, eu identifico e ajudo aquelas mulheres que entenderam que têm a vocação, que entenderam que têm o chamado e querem começar aí uma carreira política, querem entrar e se envolver com a política. Eu também ajudo aquelas que já estão no mandato, aquelas que já têm um mandato, seja governadora, que nós temos 2 no Brasil hoje, seja senadora, deputada, prefeita, vice-prefeita, secretárias. Tem muitas prefeituras que me contratam para fazer um trabalho com as secretárias e com os secretários também. Como eu disse, ainda trabalho muito com homens e vou continuar trabalhando. Sim. Porque eu amo o que eu faço, principalmente quando eu encontro políticos e autoridades que entendem a vocação da política, a verdadeira vocação da política. Então, também atuo para aquela mulher que sentou na cadeira e nós precisamos, porque não é só ela que precisa, nós mulheres precisamos que ela mantenha o mandato dela, porque ela vai encontrar alguns obstáculos, como a violência política, a discriminação, o cala-boca, uma série de coisas que vão dificultar e muitas vezes desestimular ela de continuar nesse caminho. Então, também o meu propósito também é esse, dar soluções e ajudá-las a passar pelo caminho das pedras, que o caminho vai existir, mas como eu conheço pela experiência quais são essas pedras que ela vai encontrar, a gente vai desviando, mas seguindo para o propósito que Deus tem de colocar ela no lugar, manter ela no lugar onde ela está e em lugares mais altos ainda, porque eu acredito muito no chamado. Que legal, Gabi. Nossa, muito, muito incrível, né, essa tua missão. E estou muito feliz aqui de ter você, né? Eu acho que o seu propósito se encontra aí muito com o meu, né? A gente acredita num ideal bacana, que é possível fazer uma política, por que não até amistosa, apesar de ser um ambiente tão hostil, né? Eu venho de uma área acadêmica, então eu sou professora há 20 anos, eu falo, eu estou acostumada com muito amor. É muito amor, é muito carinho, é muita reciprocidade, muito o orgânico, muito presente. Então, quando você vem para um lugar desse, realmente é um choque, né? Porque até aquele que bate na gente, eu quero trazer para um café, e muitas vezes eu trago, ele vem tomar café junto, né? E de repente no outro dia tá batendo de novo, e você fala, meu Deus, né? É muito surreal, assim, e essa hostilidade, eu acho que muitas vezes a mulher, ela se assusta, né, Gabi? Porque é desgastante, te estressa, te tira do prumo, né? Eu falo muito isso, a gente tem que estar no prumo e conectada com uma coisa maior, né? Eu também acredito, independente de religião, mas na espiritualidade, que a gente tem uma missão aqui e está a serviço dele. Então, é isso que nos segura muitas vezes, aí nos mantém firmes. Fundamental. Que eu acho que tem a ver com aquela nossa conversa anterior, né? Sim, total. E é fundamental, né? Porque tem que ter algo que te sustente e que vai além do que nós vemos. Porque às vezes essa tarefa da mulher é muito difícil, né? Ela enfrenta, e muitas mulheres, antes de entrar e deixam de entrar e se envolver com a política por isso, porque se sente intimidadas por conta de toda essa artimanha que existe hoje no sistema para impedir que ela se envolva. Porque a gente sabe, eu costumo dizer sempre que onde a mulher põe a mão, vira ouro. Então, quando nós decidimos fazer algo, fazemos bem feito e sabemos o que queremos. Então, muitas vezes não se trata de uma disputa sexista, jamais amamos os homens, precisamos dos homens, mas nós damos medo sim nos homens. Eles pensam assim, ela aqui não vai dar ruim ela aqui. O negócio vai ficar feio para mim. E fica mesmo, porque onde a gente decide entrar, a gente entra para valer, para executar. E normalmente a mulher tem um olhar muito humanizado, muito solidário.
né, que está faltando para a política hoje, que é a verdadeira vocação dela. Eu acredito nisso e hoje meu propósito vem muito desse encontro, é identificar, localizar e levantar essas mulheres e esses líderes que entendem e decidam resgatar a verdadeira vocação da política, que é o de servir, alinhados com a verdade, mas resgatar isso que se perdeu. Hoje as pessoas fazem política para elas, não é para o povo. Porque sem povo não tem político. Exatamente. E você precisa entregar. Não dá mais para você ser eleito, ou virar um prefeito, ou virar um deputado e não entregar. Você precisa entregar. Ele votou em você para que você entregue o que você prometeu. E o que você prometeu trata de um plano de governo, sabe, de problemas a serem resolvidos na cidade, no estado dele. Você precisa entregar, não tem para onde você correr. Você vai ter que entregar. Então, alinhar isso, político, política, verdade, e princípios e valores, e a vocação dela é genial. É muito legal. A gente até criou um movimento, né, que se chama Mulheres e Valores. Né? E literal mesmo, Movimento Mulheres e Valores. Ele tem, claro, a gente fala muito o cunho político, mas essa política da essência. Então, ali, as mulheres vão se conectar, as mulheres vão se ajudar, as mulheres vão trocar cartões mesmo de negócios do que elas fazem. É um grande grupo de proteção, de ajuda, né? E de fazer a boa política, que nada mais é, né, Gabi, do que se relacionar com ganha-ganha. Tem que ser bom para você e tem que ser bom para mim. E o melhor, e quando a gente se junta nisso, ainda faz uma política pública para alguém, poxa, tem coisa mais linda. Não tem coisa mais gratificante que você tocar vidas, impactar vidas e transformar vidas. Que legal. E eu acho que o político que entende isso e vive por isso todos os dias... É isso, né? É o melhor político que a gente pode encontrar. É isso mesmo. O que você acha que ainda trava a mulher de entrar na política, Gabi? A gente falou algumas coisas aqui, mas você pontuaria assim, olha, isso... Eu acho que, sem sombra de dúvida, o que trava a mulher hoje de se envolver com a política, intimida ela, é a estrutura machista ainda. O machismo é estrutural. E ele está presente em todo lugar, em todos os setores, inclusive, muitas vezes, na própria mulher. Uhum. Então, eu acho que o machismo ainda é o carro-chefe que impede muitas mulheres que têm o chamado, que têm a vocação para a política, de se envolverem com ela. É claro que nós temos outros fatores aí, como, por exemplo, a mulher, ela tem, não se fala nem mais em dupla jornada hoje, mas a mulher tem tripla, quádrupla jornada e tem que dar conta disso. Então, isso é outra coisa que muitas vezes dificulta e intimida a mulher. Será que eu vou dar conta disso? Eu até gravei, eu tenho um podcast chamado Voz da Vez, por Gabi Moraes, e dos episódios vai tratar exatamente disso. Se cabe nesse balaio da mulher a política. E eu quero dizer para aquelas que estão nos assistindo que cabe sim. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, cabe muito a política se você tem o chamado e a vocação. Eu não sei como, mas eu acho que é o dom, a habilidade que Deus nos deu. Nós conseguimos ser a mãe, nós conseguimos ser a esposa, nós conseguimos ser a amiga, nós conseguimos ser a política, nós conseguimos ser a boa deputada, a excelente prefeita, a excelente vice. Você é testemunha disso. Eu tenho acompanhado o teu trabalho. Você é testemunha disso que nós conseguimos fazer. Só que quando a mulher olha para essa quádrupla jornada, ela fica receosa, né? Receosa. Ela fala, não vou dar conta disso. E por que isso? Por conta dessa estrutura consolidada machista. Entendeu? Que entende que a mulher tem que dar conta só disso. Tem que dar conta só da casa. E eu não sou contra a mulher dar conta da casa. Okay, né? Eu vou te falar que eu acredito muito em vocação e chamado. E, às vezes, eu faço um debate até que, às vezes, algumas mulheres não gostam, que é a questão do empoderamento, porque algumas vertentes do empoderamento defendem que a mulher tem que se empoderar, tem que ter negócios, tem que ser empresária, tem que ser política. Não. Existem mulheres que o chamado dela é ser esposa. É isso. Tem mulheres que o chamado dela é servir a casa. Ser a mãe. Exatamente. E tá tudo bem, né, Gabi? E tá tudo certo. Eu acho isso lindo. E eu tenho muitas mulheres que eu conheço, que o chamado dela é esse. É isso. E ela é feliz. Feliz e serve muito bem a casa dela. E serve muito bem os amigos. Então, assim, é uma coisa estrutural que diz que a gente tem que dar conta da casa só. Mas nós conseguimos muito mais. As mulheres conseguem muito mais. Onde a gente achar que tem que ser. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. E como que você acha assim que a mulher vai ser, como que saber se a mulher tem uma vocação política, né? O que é difícil quem não tenha, né, Gabi? Sim. Não sei. Então, Pri, eu acho que a primeira, assim,
eu costumo dizer assim que ela vai saber, porque primeiro que o coração arde. Quando ela tem de verdade a vocação e o chamado, ela não vai se calar diante de pequenas injustiças. Ela vai querer, de alguma forma, colocar a mão e se envolver e buscar como é que ela resolve aquilo, ou como é que ela entra naquilo ali e não permite aquilo. Então, a palavra é indignação. Né? Ela vai se indignar com qualquer pequena injustiça que ela vê. Isso já é um sinal. Já é um sinal. De que... O coração vai arder, né? Por exemplo, eu tenho já anos de experiência, mais de 15 anos de experiência e quase 20 anos de experiência, e meu coração arde e acelera quando eu recebo um telefonema de alguém me chamando para fazer essas discussões, para fazer uma consultoria, para fazer uma mentoria. Por quê? Porque é o chamado. Eu amo desafio, eu amo projetos, eu amo fazer o que eu faço. Então, o coração vai arder, o coração vai acelerar. Ela vai saber, né? Ela vai sentir. Exatamente. Porque só seguir isso, o próprio nome diz chamado, vai chamá-la a isso. É. Entendeu? Ela vai perceber no ambiente dela os sinais, coisas vão acontecer, que ela vai ver que ela vai estar envolvida naquilo, queira ela ou não, inclusive. Exato. Eu brinco que quando a gente estava fazendo a formação, né? Que o atual prefeito, na época, ele era vereador, chamava o VOC, né? Vamos ocupar a cidade. E aí ele falava que a vice dele ia ser uma mulher da educação, mais velha do que ele. E eu ouvi aqui, é você, Pri. Eu falava, para, que prepotência, fica quieta. Assim, uma voz aqui. E eu falava, daí ele falava, quando ele repetia isso, a voz falava. Eu falava, meu Deus, mas o que é isso? Por que eu tô sendo tão arrogante? Eu tô me achando. Eu pensava assim, Gabi. E aí eu falei, não, meu Deus, peraí, deixa eu ouvir essa voz. Aí eu falei, peraí, vou deixar meu coração falar. E aí quando ele me chamou para um café, tal, que ele me convidou, eu já sabia, Gabi. Eu já sabia que ele ia me chamar. É o chamado. E sabe o que é interessante? Você tocou num ponto muito legal. Eu sou muito do respeito. Eu acho que nós, seres humanos, temos que respeitar cada um na sua individualidade. Então, olha que interessante isso, mesmo que fosse arrogância, vamos supor que você fosse, não é o caso, mas você fosse uma pessoa do eu posso, eu consigo. Mas trata-se de uma pessoa extremamente capacitada para ocupar alguns lugares e algumas cadeiras na política que vão impactar e transformar a nossa sociedade. Qual o problema disso? Então, de verdade, isso já faz parte da estrutura machista. Não, entendeu? Porque às vezes nós olhamos para um homem extremamente arrogante, narcisista. Não, esse cara aí vai longe. É ele. Olha que loucura isso. É até o avesso, né? Exatamente. E nós não. Se a mulher almeja ou deseja, eu quero aquele cargo. Prepotente, arrogante. Não. Ela só conhece, tem total clareza da identidade dela. É o autoconhecimento, Exatamente. Né? E quando ela tem total domínio, conhece a identidade dela, ela sabe quem ela é. Então, ela sabe o que ela é capaz de fazer ou não. Então, eu sei que eu sou capaz de chegar naquele lugar. Eu sei que eu sou capaz de entregar esse resultado. Então, só vai, entende? É muito legal, e tira né? todo o julgamento. Porque eu me julgava, eu falava, meu Deus, mas o que eu tô achando? Aí eu falava com a minha mãe, né? Mãe, você acredita que eu tive coragem de pensar assim? Ela ria, né? Ai, meu Deus. E aí tem a questão, imagina, você não vai fazer loucura de ir pra política, né, Pri? Pelo amor de Deus. Não, nem pensar. Eu tô aqui fazendo curso sem descompromissada. Eu tô aqui fazendo um curso todo sábado, tal, que é só para angariar mais conhecimento para a escola de governo lá, né? A gente tem essa coisa da humildade, é isso que fala. A Pri tem excesso de humildade, né? E porque a gente tende a achar que você não é capaz, achar que não é para você, achar que é muito para você, que é muita areia pro teu caminhãozinho, né? E aí acho que é isso também que a gente precisa desmistificar, né, Gabi? Claro, com certeza, não tenho dúvida. O que eu mais encontro são mulheres em que o trabalho que eu vou desenvolver não começa pela política. É por outra começa coisa, pela né? uma coisa chamada crise de identidade. Eu preciso primeiro fazer com que ela entenda quem ela é, da onde ela vem e o poder que ela tem, para depois iniciar a estratégia política com ela. Porque se ela não entender a força que ela tem, base, se ela não entender de onde ela vem e quem ela é de fato, ela não consegue caminhar, ainda mais na política. Porque tem hora que você vai ter que subir na mesa. É tortuoso. E aí, para você subir na mesa, numa mesa com 10 homens, você tem que saber quem você é. Entende? Porque o jogo é pesado. É pesado. Tem alguma mulher que você enxergou essa vocação, tal, formou, e hoje ela está aí como política, né? Tem algum case?
Então, na verdade, eu sempre... Deve ter vários, né? É muito interessante esse debate, as pessoas às vezes me fazem essa pergunta, como eu falei um pouquinho antes, 99% das pessoas que eu já atendi são homens, infelizmente. Claro, eu desenvolvi alguns trabalhos, eu tenho primeiras damas, muito interessante. Eu comecei também a desenvolver, atender primeiras damas. Então, o prefeito me chamava e eu acabava atendendo alguns secretários e ia atender a primeira dama. E é impressionante que como o trabalho desenvolvido mudava a postura, a percepção, a perspectiva e a atuação da primeira dama. Porque normalmente tem-se aquela ideia que primeira dama é um vasinho para estar ali enfeitando do lado. E aí chega a Gabi, né? Aí chega a Gabi e diga para ela, não, você é um agente transformador. Você pode impactar vidas, mudar pessoas, amar pessoas, tocar pessoas. E aí a gente começa a desenvolver todo esse trabalho. E a primeira-dama vira uma agente transformadora, né? Começa a ter ideias, desenvolver projetos. E muitas vezes envereda para a política tem como. Mesmo, automaticamente nasce, porque ela percebe que estava só dormindo, adormecido, mas ela tem a vocação. E ela só dispara e segue o caminho dela. E às vezes sai candidata na próxima eleição. Às vezes até continua e ele para, às vezes, né? Exatamente. Às vezes, quando há mudança, né, de governo, porque o cara não pode se reeleger mais, o prefeito, ela assume uma outra secretaria. É muito bonito de ver por conta disso. Porque às vezes a mulher está ali cumprindo aquele papel e chega uma louca chamada Gabi e fala assim para ela assim, vamos colocar luz aí, porque tem coisa nessa sombra aí, né? Tá escura aí que não está aparecendo. E ela se encontra. E ela descobre que ela pode muito mais. E é lindo. É lindo demais. É lindo, né? lindo. Eu vejo muito esse papel mesmo de quem faz o vice, né? De quem tem uma suplência ali, porque você é um cargo de expectativa, na verdade. Então, ainda que a primeira-dama ela tem um cargo próprio, né, dela. Mas um vice, né? É muito isso. E quando a gente conversou, eu falei para ele, Caio, só que eu sou um pouco elétrica, não vou conseguir ficar muito assim, posando só para foto, eu vou querer atuar, né? Te ajudar ali. E você vai ter 2 prefeitos, tudo bem? Aí ele, eu não queria ouvir outra coisa, vamos embora, né? E aí a gente foi. Então, realmente, e eu como nunca fui política, né, partidária, eu não sabia o papel de um vice-prefeito. Então, eu trabalho, eu acho que tem que ajudar, eu acho que terra é grande, tem muito trabalho, a gente tem que atuar. Mas nem sempre, às vezes a gente é tão bem visto. Mas isso daí não seria o papel. E você tem que evitar também que tenha algum tipo de concorrência. Não é a ideia, é você somar para o projeto, é você, né, ser um braço ali do lado, olha, onde ele não consegue chegar, ou você tem mais alguma habilidade pela área, o segmento, ou pelas pessoas, você atuar. Eu acho que é isso. É um complemento, né? Não, é o total complemento. Até porque quando, por exemplo, no caso do vice, quando você tem um vice ou uma vice atuante, isso é bom para o prefeito. Isso é bom para a gestão. A gente se ajuda, agora, né? Dá problema quando? Quando existe ego. Quando existe ego, daí vai dar problema. Agora, se o prefeito ou a prefeita, porque às vezes é prefeita e é um vice, homem, ou uma vice-mulher também. Quando o prefeito ou a prefeita entende, quando eles entendem a importância desse vice ativo para a gestão deles, é maravilhoso. Aí vai. Porque daí ele quer mais que o vice trabalhe, dá espaço para ele trabalhar, porque o objetivo e o propósito tem que ser um só. Qual é? Ou deveria ser um só. Qual deveria ser? Atender e servir a população. Ponto. Está fazendo isso? Perfeito, vai embora. A gente sabe, é lógico, não vamos ser utópicos, que a política ela é feita de algumas coisas ali, né? Como é que eu vou chamar isso? Existe o jogo ali político, existem partidos, existem articulações, enfim. Mas por isso que é legal, quando eu vou trabalhar, Pri, porque eu trago muito isso para o político. Sabe? Eu procuro trazer. Por que você está aqui? Não esquece, né? Por que você está fazendo aqui? Por que você decidiu sair candidato? Por que você decidiu, falou assim, eu quero ser prefeito? Não perca isso. Não perca isso de vista nunca. Você pode até oscilar, porque nós somos humanos, temos carne e espírito. Né? Nós somos tricotômicos, você carne, espírito e alma. Mas não perca isso de vista, porque quando o político não perde isso de vista, entendeu? Ele não só vai, como ele vai levar vários com ele. Sim. E aí é muito legal, porque ele se torna o quê? Ele se torna o líder, né? O líder. Ele se torna o líder que é seguido. De verdade. Entendeu? Né? Quais são as mulheres que te inspiram?
Na verdade, toda mulher que tem Que já tem coragem coragem. de desbravar esse mar me inspira. Mas hoje, em especial, talvez vocês não conheçam, mas tem uma mulher que me inspira muito, sabe? Ela não é conhecida, chama-se Cidinha Raiz. É uma mulher que já saiu candidata, teve na política. E a Cidinha é uma mulher preta, muito corajosa, e que quanto mais difícil está a situação, quanto mais ela olha e vê que ali o negócio é feio, ali vai ser luta, Ela vai. ela enche o peito e vai. E com a verdadeira vocação da política. O que essa mulher ajuda Gente. de outras mulheres, capacita, qualifica, se sabe, dá a mão, levanta, é incrível. Então, assim, toda vez que eu encontro com a Cidinha é uma alegria. A gente se encontra muito em São Paulo. Ela é de São Paulo. De São Paulo. Tem uma história de vida incrível. Cidinha Raiz, no Instagram, nas redes sociais. Então, assim, toda vez que eu olho a Cidinha, olho a história da Cidinha. E vejo ela lutando, lutando, caindo e levantando. Porque é aquela que fala o que tem que falar, que põe o dedo na ferida. Aquilo ali fala, vale a pena. Ai, Vale a que pena legal. continuar. Que legal. Hoje ela é líder de alguma Ela é comunidade? liderança, né? Vive em vários movimentos, faz discussões profundas e muito importantes sobre políticas públicas para as mulheres pretas, né? E para a mulher no geral. E luta aí por equidade, igualdade e justiça já há alguns anos. Que legal. Maravilhosa. Parabéns, viu, Cidinha? Ó, quem sabe a gente consiga trazer a Cidinha aqui no podcast, né? Uma ótima pedida. Legal. Você chegou a fazer campanha de candidata a mulher e como foi essa experiência? Infelizmente, titular não. Assim, já fiz de vice, já fiz de deputadas, mas assim, na cabeça de majoritária, não. Infelizmente. Mas, né? Mas eu espero fazer, viu? Se Deus Minha quiser. alegria. Se Deus quiser, A né? alegria do meu coração vai ser ser fazer uma campanha exatamente, majoritária. por conta disso, né? Tem uma outra discussão que eu faço, que eu estava até conversando agora na hora do almoço com as meninas, que eu estava almoçando, que é muito triste, mas eu faço algumas reuniões, eu faço parte da Virada Feminina, é um grupo de mulheres organizadas no Brasil inteiro, e eu sou coordenadora do GT de Educação Política. E, então, chega a época de campanha eleitoral, nós temos algumas mulheres que saem candidatas e que fazem parte desse grupo político. Desse grupo, né, em defesa de políticas para as mulheres. Tem vários GTs e um deles é Educação Política. E, às vezes, Pri, é triste dizer, mas eu me coloco nesses fóruns à disposição, às vezes até gratuitamente. Aliás, várias vezes. E é incrível, com muita tristeza, que eu digo que as mulheres não me procuram. Ah, brincou. Sério. E qualquer palco que eu piso, eu dou muita palestra, faço muita qualificação, treinamento, que um homem me escuta falar sobre campanhas, sobre estrutura, sobre dicas, no dia seguinte meu telefone toca. Triste, né? Que Que eles reconhecem a autoridade que muitas vezes a mulher não reconhece. A mulher muitas vezes ela tem uma coisa assim, mas outra mulher, será? Não sei se ela vai conseguir. Então você vê que é um preconceito da própria A mulher. estrutura, né? O machismo, ele está na própria mulher. Na base ali, Entendeu? né? E é isso que nós temos que combater. E era a pergunta, ó, como as mulheres podem se ajudar para ocupar esse espaço na política? Eu acho que vai bem nesse... É primordial que as próprias mulheres comecem a desconstruir o machismo. Desconstruir essa estrutura machista da nossa sociedade. Não tem por onde. É primordial. Esse é o primeiro passo. Então, toda vez que ela tiver que fazer um julgamento, um olhar, tomar uma decisão, ela precisa sondar se a decisão dela não tem nenhum resquício de machismo. Você estava falando, eu estou pensando aqui, será que porque muitos desses espaços, muitas dessas posições são recentes para nós, né? O voto feminino, as mulheres aí candidatas, a gente é uma minoria e tal. Será que quando a mulher ela vê uma outra mulher falando de política, por exemplo, no caso da Gabi, desse exemplo que ela trouxe, será que a mulher pensa, eu acho que ela ainda não tem tanta experiência suficiente, eu vou procurar um homem que ele tenha expertise ou know-how de mais tempo. Será que tem a ver com isso, Gabi, ou não? Sim, tem. Tem, né? Tem esse tipo de julgamento.
tem aquele julgamento superficial da concorrência, Da sabe? própria aparência. É triste, mas a gente tem que falar, porque Sim. a gente... Para poder combater, de certa forma, ou acabar, né? Claro, esse é o meu propósito, né? Eu costumo falar que eu ponho a mão na ferida, então eu falo mesmo e vou ter a liberdade de falar aqui. Isso existe. Então, às vezes você chega, a mulher começa a se preocupar com o seu cabelo, olha o cabelo dela, olha a roupa dela, olha não sei o quê. E aí começa, não sei não, e parará. E aí esquece de olhar para ela. Conteúdo. Porque se tem algo em mim que te incomoda, tem mais a ver com você do que comigo. Eu, por exemplo, eu cuido de muitas pessoas no sentido assim, pessoal, psíquico, espiritual. Pessoas que Deus coloca para eu cuidar e ministrar. Então, às vezes, essas pessoas falam para mim assim, fulano de tal fez isso, eu me ofendi, eu me magoei. Eu falo assim, para tudo. Não é? Olha para você, por que você se ofendeu? Por que você se magoou? Por que te chateou? É algo dentro de você mal resolvido. Não é com o outro. Então, as mulheres têm muito isso. E às vezes elas ficam bravas de dizer isso. Não, Gabi, tem que parar de falar que mulher não gosta de mulher, que mulher concorre com mulher, mas é a realidade. E se você for na psicologia, se você for no coach, se você for na psiquiatria, se você for em qualquer lugar, qual que é o primeiro passo da cura? Consciência. Então, se nós mulheres não tomarmos consciência de que isso existe de fato, e como é que você combate? Exatamente. Entende? Então, a gente precisa tomar consciência. Isso existe, porque nós vivemos num sistema estrutural machista. Inclusive, vindo e isso da não mulher. é desculpa. Quando eu digo isso, não é desculpa, e nem estou dizendo que nós vamos continuar vivendo e aceitando o machismo. O machismo, para mim, é crime. Ponto. Mas existe. Sim. E aí nós temos que ficar de olho para ir na contramão disso. Se vigiar, exatamente. Orar e a partir da hora que tomamos consciência, a gente começa a combater isso. Segundo passo é a unidade. Eu costumo dizer onde eu vou também que o meu propósito é unidas por um propósito. Enquanto nós não entendermos que sozinha nós somos uma voz e juntas nós fazemos um eco, e olhe que é um eco daqueles, lindo, né? Entendeu? Nós não vamos avançar. Eu posso não gostar de você, Pri. Eu posso não partilhar das suas ideias, mas eu não posso jamais deixar de valorizar a cadeira que você sentou, deixar de valorizar o caminho que você fez, deixar de te apoiar e ainda investir em você e te ajudar a ir mais longe ainda. Porque a cadeira que você está me representa. Você é uma mulher como eu. E aí eu vou apoiar um homem? Tá errado. Então eu posso não gostar de você, não gostar das ideias que você defende, mas você é uma mulher que ocupou uma cadeira, ocupou um cargo e que é importante para mim. Então, às vezes, nós temos deputadas estaduais, federais, que tá tudo certo. Para mim, ela parece meio louca, ela fala assim, ela fala assado, mas ela sentou na cadeira e ela me representa. E o meu apoio ela vai ter. E não, muitas vezes nós desconstruímos isso. Ai, você viu a deputada tal? Que horrível, meu Deus do céu. Eu não voto nessa mulher nem a pau. Olha o estilo dela. Tem nada a ver, né? Entendeu? Você sabe, Gabi, quando eu vim, a gente veio para a campanha e eu fui convidada para participar de um grupo de mulheres candidatas lá, vários cargos, enfim. E aí eu entrei num grupo, fui convidada pelas nossas meninas, 35 meninas candidatas a vereadoras, me convidaram para ir para esse outro grupo. E tinha várias cidades, tal, né, mas várias candidatas. Eu entrei. E aí eu já cheguei no grupo e o grupo falou: "Olha, você não é bem-vinda aqui", né? Aí eu falei: tudo bem, eu estava agradecendo, obrigado pela oportunidade, que bom estar aqui, agradeço o convite. Não, você não é bem-vinda aqui. Eu perguntei, por quê? Porque você é uma candidata a vice-prefeita. A gente quer candidatas ou a vereadoras ou a prefeitas. Quem não tem coragem de ser uma prefeita, não é bem-vinda aqui. Aí eu falei, pensei comigo, né? Eu tenho meus motivos por que eu quis ser vice-prefeita, né? Mas não me deixaram nem explicar. Aí eu agradeci, eu falei, também não vou ficar pedindo, né, bênção aqui. Eu falei, não, tudo bem. Então, um grupo que eu achei que teria uma tolerância, ou que pelo menos quisesse saber um pouco da minha história, o porquê, né? Obrigado, tal, e saí do grupo. Então, assim, e era um grupo só de mulheres. Então, você fala, caramba, é uma história que eu conto muito. A maior violência que eu sofri quando eu vim para a política, né, na campanha ainda, nem estava eleita, nada, foi de um grupo de mulheres. E o que é isso? Que postura foi essa? Machista. Olha que loucura. Olha que coisa mais louca. Um grupo de mulheres com uma postura machista.
Falei, bom, não precisamos nem Combata do homem isso. fazer isso, né? Não Elas mesmas precisa, fazem. muitas vezes nós nos matamos. Isso é muito triste. É. Isso é muito triste. Quer que eu te dê outro exemplo? Interessantíssimo. A nossa campanha a presidencial. Nós tínhamos 2 mulheres, Simone Tebet e a Soraya. Inclusive, hoje contei para as meninas também, que as pessoas me confundiam na rua com a Simone Tebet. Pediam autógrafo. Não, agora eu vou contar, tem que contar. Pediam autógrafo, faziam foto e postavam lá e falavam assim, mesmo? qual que é o seu Instagram? Eu falava, Simone Tebet. E marcavam Simone Tebet. No debate presidencial, eu estava lá. Ela não me viu, mas nós estávamos com a mesma roupa. Eu e ela, de preto, camisa vinda, aí parecia mais mesmo. Era muito divertido. Porque eu dei de autógrafo na campanha, você não tem ideia. Se ela teve muito foto na região que eu moro, graças a mim, viu, Simone? Uma sósia. Mas a Soraya, eu ia falar da Soraya. A Soraya, ela era enérgica, né? Ela falava umas coisas, às vezes, para alguns desconexa e tal. Quantas mulheres, durante o debate lá nos bastidores das emissoras de TV, porque eu ia em todos, porque eu estava fazendo uma campanha a governo do estado, então eu ia em todos. Quantas mulheres, naqueles bastidores, mais falavam, desciam, vou falar mesmo linguagem popular, desciam pau na Soraya. Olha que louca, retardada, fumou maconha, fez isso, fez aquilo. Loucura. Eu olhava aquilo, eu escutava aquilo, eu falava, cara, não é possível um negócio desse. Claro, você pode ter as suas posições. Então, eu, particularmente, se trabalhasse com ela, eu daria uma outra orientação. Mas isso, né, não pode sair da nossa boca. Cara, ela foi uma candidata, ela teve coragem de botar a cara na televisão. Ela teve coragem de falar assim, ó, eu vou concorrer com você, uma eleição polarizada. Com 2 homens comandando. Ela falou assim, eu vou lá, vou pôr a cara. E estava representando quem? A tiazinha da esquina? O tiozinho da esquina, quer dizer, não, é a tiazinha que ela estava representando. Nós, né? Todas nós. Entende? Então, assim, não cabe mais. Ou nós entendemos que basta e a gente, de verdade, afina o discurso, alinha e saem todas numa só voz, ou a gente vai ficar assim, avançando, mas a passo de tartaruga. Claro, a gente tem que celebrar. Ontem mesmo eu falei nas minhas redes sociais sobre as 3 leis que foram sancionadas pelo governo, uma delas extremamente importante, as delegacias que há anos a gente debate de 24 horas de atendimento, né? Porque a mulher não escolhe hora para apanhar. Mas assim, até quando? Entende? Você vê a questão da equiparação salarial, que saiu agora, aumentou a multa e tal. Eu fiz muito esse debate na semana que assinaram o aumento da multa para as empresas que cometem essa injustiça. Por quê? Porque a figura da Simone Tebet ali foi primordial. A figura feminina foi primordial. Por quê? Porque nós conhecemos as nossas dores. Nós sabemos onde o nosso calo aperta. Entende? E aí a mulher sai candidata a presidente para falar sobre as pautas que nos afligem. E aí a gente vai lá e pá. Muito louco, né? E aí aquela conta que não fecha nunca, né? Que a gente fala, que eu falo sempre. Nós somos quase 53% do eleitorado. E somos 12 ali, 16 ali, 18 ali por cento nos fóruns aí de Senado, Câmara de Deputados. Uma conta que não fecha, né? Estranho, né? O que falta em termos de políticas públicas, então, acho que para as mulheres virem, sei lá. O que você acha? Então, isso é outra discussão muito interessante. Eu acho que, na verdade, as políticas públicas estarem articuladas, que muitas vezes elas estão desarticuladas. Eu falo muitas vezes que, às vezes, cada cidade, cada estado tem a sua capilaridade, a sua individualidade. Isso tem que ser olhado com muito detalhe. Eu tive num fórum de mulheres empreendedoras, tem mais ou menos 10 dias, e pediram para eu falar. E aí é um problema, né? Quando pede para eu falar. Gabi, você pode ir lá? Eu falei, posso, com muito orgulho. Fórum de empreendedorismo. O empreendedorismo é importante? Claro que é. Empreendedorismo feminino, vital, importantíssimo. Mas hoje eu levei um debate lá para o fórum, que eu sei que incomodou algumas pessoas, mas que é o seguinte. Nós somos hoje, o Brasil é 7º no ranking de empreendedorismo. Somos mais de 30 milhões de mulheres empreendendo. Estamos aumentando, avançando muito com o empreendedorismo feminino no Brasil. Perfeito. Mas a violência doméstica também bate recordes. Aumenta todos os dias. Por que essa conta não está fechando? Porque qual é o discurso hoje? Empreendedorismo
tira a mulher da Liberta, violência né? doméstica. Só que Então, essa conta não está fechando. É vital, gente. Eu defendo o empreendedorismo feminino, inclusive fui mentora de muitas empresárias e empreendedoras, ajudo muitas pessoas a entender o que elas precisam fazer no negócio delas, porque Deus me deu esse discernimento. Mas a gente tem que olhar para essas verdades. A gente tem que olhar para essas verdades. Então, eu acredito que precisamos sempre discutir mais políticas públicas que tratam a raiz do problema. E sempre articuladas, seja em nível municipal, estadual ou federal. Sempre articuladas, porque às vezes um programa qualifica a mulher não vai atender a base. Nós temos, por exemplo, hoje, que não se fala muito, quase nada não se vê falar nisso, mas o nano empreendedor, que é a mulher que bate na porta da gente e vai vender o brigadeiro, vai vender o bolo. Qual a política pública para atender essa nano empreendedora? E acho que talvez aí seja o maior número, Exatamente. E aí é muito... E aqui está fazendo diferença, né? Claro. Você vê, nesse fórum, eu terminei o fórum, fui procurada por 2 mulheres empreendedoras que fazem dinheiro e que ainda vivem sobre a violência do marido, violência doméstica. Então não está E que batendo, me perguntaram como é que eu faço para sair disso. E aí aquela discussão que eu falei no início aqui, que eu faço muito, que é o seguinte. Qual que é a questão? É nós continuarmos colaborando com a estrutura machista. Então, nós entendemos que o empreendedorismo feminino é importante para tirar a mulher da violência doméstica. Mas empreender é vocação. Empreender é vocação. Essa mulher tem vocação para empreender? E não é fácil. Essa mulher tem o empreendedorismo na veia? Porque se não tiver, nós estamos matando ela 2 vezes. Violentando ela 2 vezes. Porque ela vai empreender para sair, acreditando que vai sair da violência doméstica, ela não tem a vocação para empreender, não está na veia. Ainda aí ela se vai acha se frustrar. incompetente. Exatamente. Exatamente. Olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso. Então, ela vai continuar na violência doméstica, frustrada porque não conseguiu empreender. Eu não sou capaz mesmo, é o que ele fala. Mais uma dor. Exatamente. Exatamente. Então precisa dessa articulação. Então, o que serve para mim talvez não sirva para você. E esse é o lance da política pública. Eu tenho falado isso. Normalmente a gente passa um rodo. Claro. Mas não dá mais para passar um rodo. Eu vejo que a pandemia, ela só acelerou que cada vez mais a gente tem que individualizar os tratamentos. Claro, com certeza. Né? Ou segmentar, ou nichar, enfim, né? De uma forma que seja possível, mas cada situação é uma situação, né? Não, e é claro que a gente entende, por exemplo, como gestor ou gestora, você não vai conseguir governar para a Maria, para o José de forma diferente. Mas precisa levar em conta, né? Você tem que mapear. Por isso que o mapeamento é fundamental. Entender a vocação da sua cidade, entender o que está acontecendo com o empreendedor, com o setor da saúde, com o setor da construção, de verdade na sua cidade. Qual é a demanda? Pano, né? Exatamente. Qual a demanda? Qual a dor deles de verdade? E atuar ali. Mas, normalmente, os gestores fazem o quê com as políticas públicas? Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com usar isso a plataforma para brilhar. O louro vai para quem? Exatamente. Não então, o empreendedorismo, por exemplo, virou moda. Toda gestão, todo mandato tem que ter empreendedorismo para as mulheres. Assim. Mas para quê? Como? Por quê? Como? Para atingir quem? Para melhorar aqui os números. E que situações? A gente tem um case muito legal aqui do Concreto Rosa, né, que é uma startup carioca que veio junto com o CDHU no governo do estado. E aí a gente fez uma conexão lá com uma mulher do CDHU e a gente falou, olha, se você tiver algum projeto bacana, queira fazer alguma experiência, Mogi quer. Eu falei, Mogi quer, tá? Então lembra de mim. Ela foi embora, passou, né, acontecendo o projeto lá e tal, e aí ela trouxe o Concreto Rosa, que é formação de mulheres, até foi de um bairro aqui específico, para construção civil, pequenas obras, que a mulher conseguisse dar conta e conseguir ali um subsídio, enfim. Menina, mas a questão, ela é tão profunda, ela é tão complexa, que aí a gente deu continuidade no projeto por nossa conta, o projeto veio, terminou e tal, e fez a formação, mas depois a gente começou a dividir essas mulheres. As que realmente iam seguir naquilo, então de 20 mulheres, 3. As que iam empreender, as que iam estudar para conseguir mudar de vida, as que queriam emprego, a gente subdividiu
o resultado desse resultado. Porque não dava Genial. para chegar e fazer. Então, e mesmo assim, Gabi, a gente ainda está em exercício disso. Porque algumas a gente conseguiu fazer algum movimento, mas a maioria precisa de uma coisa muito mais basilar ali, que é levar o EJA para dentro da comunidade, ela poder voltar a estudar na condição que ela tem, mãe, dificuldade de deslocamento, né, a condição financeira muito restrita e tal. Então, assim, a gente ainda está... Isso aí já foi no ano passado e a gente ainda está trabalhando qual é verdadeiramente a transformação que a gente gerou e como que a gente faz isso. É complexo, dá trabalho, exige um debruçar ali. E aí essa é a política que eu acho que ela é efetiva. Né? Só que ela não é aquela coisa que tem volume, que aparece, que sai no merchan. Sim, que vai trazer o holofote. Só que verdadeiramente uma mulher daquela vai falar: olha, esse pessoal realmente mudou minha vida. Não, e essa é a diferença, né? Tem políticas públicas que, se bem estruturadas, elas não vão trazer o holofote para o externo, mas elas vão trazer o holofote e luz para a vida da pessoa. Exato, né? Eu acho que é pensar nisso também. Gabi, outra dificuldade, né, também depois de entrar na política é permanecer, né? Dada todas essas questões que a gente está falando aqui. Eu separei uma matéria que ela fala sobre a participação da mulher e a violência política de gênero, também tudo que a gente comentou. Né? Eu queria mostrar aqui esse trechinho ou essa manchete que saiu no G1 para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Se manter na política. Então, olha lá, Brasil entre os países com menor participação feminina nos parlamentos federais, violência política de gênero e mau uso de recursos são os fatores que prejudicam a igualdade de gênero no país. Quer comentar um pouquinho, Gabi, sobre isso? Sim. Que você comentou no teu podcast? E a gente trazer para cá. Que na verdade a violência política ela existe. Eu, por exemplo, não sou candidata, sofro violência política. Porque você imagina, eu faço a estratégia de uma campanha. Então, muitas vezes eu sou a mulher dizendo para o homem o que ele tem que fazer. Então, já teve campanhas, e não foram poucas, do candidato, o homem, ser muito importante para ele a minha validação. Se eu estou concordando com o que ele fala, não é um barato, ele fica olhando para a minha cara para esperar se eu vou concordar. Não, eu fico com cara de paisagem, né? Eu não mexo um músculo do rosto. Mas quando eu abro a boca para falar, eu escuto assim, ó, bate na minha mão e fala assim: ô mocinha, peraí que você já fala. Ô garota, menina. Sério, desse jeito. Eu sempre, às vezes presenciei, fui vítima de várias situações de violência política. E ela acontece de várias formas, né? Já recebi telefonema de candidato homem me dizer quem você pensa que você é isso, e xingar mesmo, falar nomes feios. Eu imagino quem é candidata de fato, quem é a mulher que está na política. Então, isso existe. Então, existe essa violência verbal, existe a violência na hora de articulação. Então, por exemplo, você vê, nós temos ao 30% a cota. Ainda assim, eles tentam burlar, tentam fazer, e a candidatura laranja. E aí vem uma outra discussão que eu faço muito com as mulheres. Não se sujeite a preencher vaga. Isso. Não se sujeite a entrar só por entrar. Não faça isso, porque nós estamos contribuindo para essa estrutura machista, para essa violência política. Não se coloque nisso. Então, a violência política ela existe de várias formas. E às vezes a gente nem sabe, né? Exatamente. Eu estava num programa de liderança do RAPS e aí eles criaram um manual para você identificar a violência política, porque você acha que é normal. Por exemplo, às vezes você está montando o protocolo de um evento e você é uma autoridade. E aí o rapazinho lá da assessoria, ele pega e fala assim: então, o fulano vai falar, você fala só isso aqui, tá bom, porque nós temos muito tempo. Entendeu? Aí o que acontece? Se você prestar atenção nos detalhes, isso é uma violência política, está te cerceando. Entendeu? Não, ela não tem fala. Então, a violência política, às vezes, ela é subliminar, sabe assim? Você vai sentindo. Vai pegando. Então, às vezes, não, coloca ela sentada ali. Lá atrás. Ali, exatamente. Não, ela é a última a falar. Não, vamos trocar aqui, coloca a cadeira dela lá. Então, assim, sabe? Sabe aquela história também assim? Eu vivo muito isso. Triste falar, mas vivo. Não sofro, não me vitimizo, muito pelo contrário. Mostra ao que eu vim. Estou numa mesa com 10 homens, fazendo uma reunião de estratégia, uma reunião política, e eles viram para mim e falam assim: ô Gabi, pega um cafezinho aí pra gente aí do lado. É uma violência. Por quê? Eu, cheio de homem, com 2 braços. E você tá mais perto, né? Não, às vezes eu tô do outro lado. Entendeu? Então, a violência política, ela está presente diariamente, a todo momento. E é muito engraçado, você tá falando várias cenas aqui na minha cabeça, né? E aí tem vezes que, assim, ou eu, ou a própria assessoria... ela vai falar, viu? Olha, se ela não for falar, ela nem vai na agenda.
Você tem que se Claro, colocar, Gabi. É uma coisa claro. incrível que não deveria. E é isso que eu ensino muito para as mulheres. Então, às vezes, fica aquele debate assim. Mal-estar, né? Não, porque nós somos vítimas disso, nós somos vítimas daquilo, somos cerceadas. É claro que você vai ser cerceada, é claro que você vai ser podada, é lógico que você vai sofrer violência política. E não estou concordando com isso, muito pelo contrário, eu abomino a violência política. Eu abomino toda e qualquer violência contra a mulher. Mas eu me nego a investir meu tempo discutindo isso. Não, já Porque tá senão posto. nós ficamos no diagnóstico. O que eu faço? A política ela é Ação, né? simples. Ela é feita de espaço. Ou você ocupa, ou outra Alguém ocupa. ocupa. Se outra ocupar aquele espaço, está tudo jóia, é outra. Mas outra ocupar, então não. Então deixe de investir tempo discutindo o que você não pode mudar nesse momento e ocupa o espaço na política. Vai lá e mostra o que você veio e mostra, meu querido, aqui a discussão, o buraco é mais embaixo, tá? Você não está lidando com qualquer pessoa, não. Aqui eu sei o meu papel, sei quem eu sou e vou ocupá-lo. Ponto. É isso que eu faço. E é Legal. isso que eu ensino. E como é que você faz isso? Sendo subversiva. Ou seja, vá na contramão. Eu nunca faço o que eles esperam que eu faça. Eu nunca falo o que eles esperam que eu fale. Eu nunca vou agir como eles esperam que eu aja. Entende? Adoro. E vou caminhando. E ensino as mulheres a fazerem Que isso. legal. Porque se ficar naquela, fulano me cerceou, fulano... Não, você cara, não vai sai, lá né? e faz o que você tem que fazer. Você não sai do lugar, Se né, tranca Gabi? na porta, quebra o pau e fala, não, vai ser assim como você acabou de falar. Vou falar. Vou falar porque eu tenho coisas importantes, inclusive, para falar sobre o seu mandato que você está fazendo. Qual que é o seu problema? Tá com medo de quê? Vamos lá, entendeu? E é fazer a discussão, Se exatamente. colocar, né? Gabi, vamos conversar então dentro dessa linha, olha que isso nem foi combinado, hein? Já fluiu aqui. Como é possível, né, fazer isso diferente? E aí a gente tem um quadro que é a dica do convidado. Qual que é a tua dica, então? Ou algum site, algum livro, um filme, alguma página do Instagram para seguir, enfim, né? Nesse momento, o que você dá de dica aí para quem está nos assistindo agora? Então, filmes existem vários, né? Mas eu fiz questão até de trazer o livro Adorei. que eu faço, eu oriento muito, ó, eu leio, releio e assim, fundamental, que é Subversivas. A arte sutil de nunca fazer o que esperam de nós. E não tem só a ver com política, não, para a vida. Na verdade, assim, você acaba vendo que tem a ver para a vida. Porque o que acontece? O machismo, ele não está só na política. Ele está na nossa casa, no ambiente de trabalho, na igreja. Ele está em toda a área. E aí, a Gisele, que é uma historiadora, uma filósofa, enfim, uma estudiosa, nem tente, nem me peça para tentar. Sobrenome Gisele Ziglac. Tá. É fenomenal porque ela é PhD em filosofia política. Que sensacional. Tem pós-doutorado em sociologia e ela fala muito dessa questão machista estrutural. E eu me identifiquei muito com ela porque já faz algum tempo, porque eu sempre decidi intuitivamente a fazer isso. Eu nunca, e aí eu atribuo a Deus, que Deus derramou sobre a minha vida uma sabedoria, um discernimento espiritual. Então eu vejo muitas vezes coisas. As minhas amigas até falam, Gabi, você vê na frente, você vê coisas que a gente não vê. Mas isso não tem a ver comigo, tem a ver com o que eu carrego, que é o Espírito Santo. Então Deus me dá um discernimento espiritual e me derramou em mim sabedoria. E aí eu sempre tive essa postura de ir na contramão. Quando eu encontrei a Gisele, comecei a ler e ela escreveu Subversivas, eu falei, é isso, cara, então eu estava certa. Eu brinco, eu li isso e eu me lembrei que eu falo muito, as meninas vão... Eu era uma contraventora, eu fiz uma contravenção. Então eu vou, acho que é nessa e por quê? linha aí, porque o que você descobre, né, nisso tudo, e nesse livro, que é o que eu falo muito, mas com outro viés. Então eu costumo dizer assim, se você entende, e eu não tenho vergonha de dizer isso, eu respeito, como você disse, Pri, eu respeito todas as religiões e amo todas. Eu sou uma pessoa que ama o ser humano e respeito todas as religiões. Mas quando eu descobri quem eu era em Cristo, quando eu descobri a minha identidade, que eu sou filha do rei, acabou, ninguém me segura mais. Eu ponho um basta em tudo que me agride, em tudo que me afeta, em tudo que me violenta. E qual que é o grande lance de quando você descobre a sua identidade, quem você é? Você se torna livre.
E a subversão faz isso. Então, não interessa de verdade, eu não estou nem aí quando eu chego no ambiente e vão falar assim para mim, essa mulher aí é patricinho, essa mulher é largada, olha a roupa dela, chegou de chinelo, olha o cabelo dela. Eu sou livre. Eu me visto como eu quero, eu falo no que eu acredito, eu me comporto como eu me sinto bem, eu sou livre. Demais, e eu não tenho que cumprir Se padrões submeter. ou protocolos, me submeter, que vão me engessar e vão me violentar. E perder a tua essência. Que faz parte da estrutura machista. Quando dizem assim pra gente, não, você tem que se comportar assim, você tem que usar essa roupa. Você não pode pôr esse decote. Você não pode isso. Então, assim, Adorei. eu amo a subversão. Adorei. Sou mesmo subversiva. Ensino as mulheres a serem, mas mais que tudo, serem livres. Para serem o que elas são de verdade, que é a essência, resgatar a essência delas. Que lindo, né, gente? Olha só, e aproveitando, vamos aqui para a última parte. Aí eu não sei se eu mostrei ali, mostrou, né? Olha lá, subversivas. Vamos lá. A gente vai falar do Ikigai, né? Que é o quê? A sua razão de ser, de existir. Então, aquilo que você ama fazer, aquilo que você é bom, que você pode ser pago para isso e que o mundo precisa. Então, se você recebesse 2 milhões na sua conta, Gabi, o que bem você faria para você, para quem você ama e para o mundo? Conta pra gente. Com toda sinceridade. Tá, a gente vem. Tá. Com toda sinceridade, se fosse hoje e agora, a primeira coisa que eu faria, para mim, é viajar. Dá uma descansada, né? Sim. Tá. Estou precisando. Para quem você ama, ia junto? Eu com certeza levaria uma galera, viu? Olha, eu Ia levaria... nessa viagem. eu levaria uma galera. Mas, assim, de verdade mesmo, eu acho que é uma coisa que eu ensino muito para as pessoas que caminham comigo. Vai viajar. E eu sempre gostei muito de viajar. Eu já morei, inclusive, na China. Verdade. Verdade. E aí você conhecer culturas, ir a outros países. É muito bom, E viajar também dentro do Brasil é genial. Você conhece e você abre a sua mente. Então, de verdade, eu faria isso hoje por mim. Pelas pessoas que eu amo, eu de verdade identificaria o que algumas mais próximas precisam e investiria, sabe? Se ela precisa resgatar a identidade, eu investiria nisso. Se a outra precisa impulsionar um negócio, eu investiria nisso. Legal. Se a outra precisa resgatar a relação com Deus, eu investiria nisso. Eu identificaria nas mulheres. Exatamente, que caminham, que estão perto de mim e que precisam de apoio, porque às vezes é um apoio, que precisa, né? Seja financeiro, psicológico e espiritual. Mas englobando os dois, quem você ama, porque eu sou uma pessoa que ama todo ser humano que caminha por esta terra. Eu não sei, Pri, o que Deus fez comigo, mas durante muito tempo eu orei para que Deus trocasse o meu coração por um coração de Jesus. E eu tenho paixão no ser humano, então eu amo todo e qualquer ser humano. Eu sou assim, as minhas amigas falam assim, Gabi, isso é puro amor, e eu sou mesmo. Que lindo. Então, tanto para as pessoas que eu amo para o mundo, eu de verdade hoje, eu criaria uma instituição, um instituto para cuidar da identidade das pessoas. Olha, eu criaria um instituto para resgatar quem elas são de verdade. Cuidar delas emocionalmente e espiritualmente. Vamos conectar a Gabi aí uma turma, hein? Apesar dela já ser muito bem relacionada, eu acho que a gente pode juntar mais gente nessa colchinha de retalhos, Sim, né? Que a gente fala porque que o a mundo vida precisa disso. Nós precisamos resgatar o amor ao próximo. Total. O mundo está doente. As pessoas estão doentes. Egoico. E nós caminhamos sem olhar para o lado. Eu não me permito entrar num supermercado, numa padaria, sem falar, oi, como é que você está? Bom dia, a pessoa vem me atender, você está bem? Está tudo bem? Porque a gente não tem esse olhar. E às vezes uma pessoa que está do seu lado e você não imagina, está prestes, inclusive, a se matar. E você não percebeu, porque você estava preocupada com o seu umbigo, com a sua conta, com o seu projeto, com o seu dia a dia. Eu não posso permitir isso. Muito legal, muito linda. Gabi, algumas pessoas fizeram perguntas aqui para você. Vamos ver o que elas perguntam. A Laura Tieme, olá, Pri e Gabi. Gosto muito de política, mas não tenho nenhum envolvimento ainda. A Pri tem me inspirado a conhecer mais e, quem sabe, ingressar. O que eu deveria estudar para ser uma política de sucesso? E aí, Gabi? Que linda, Laura. Um beijo. Olha que importância, né? Isso que eu digo. Nós, mulheres, olha aí, ó, você inspirando outras mulheres. Imagina a importância disso, né? Nem diga. Qual o nome dela? Laura, né? Laura.
Laura, de verdade, eu sempre falo para as mulheres. É lógico que tem uma série de coisas que você pode ler ou estudar, mas de verdade, o primeiro passo, se você fez essa pergunta, já é um sinal de que provavelmente você tem o chamado, a vocação, senão você nem perguntaria isso. A segunda coisa que eu te aconselho é começar a viver a política da sua cidade. Vai conhecer a Câmara Municipal, o cenário político, quem são os vereadores, quem são as vereadoras, de que partido fazem parte, que bandeiras defendem, o prefeito, o que defende, o que não defende, o que tem feito. Vai conhecer as estruturas partidárias da sua cidade. É vivendo o cenário político da sua cidade que você vai começar a se envolver e entender, até porque, para você se envolver com a política, você vai ter que uma hora escolher um partido político. E aí tem que estar alinhado com seus princípios, com seus valores. Então, nada melhor. Claro que vai ter livros para você ler, uma série de coisas que isso é a coisa mais fácil de você encontrar, mas viver a realidade e o dia a dia político da sua cidade é fundamental. Excelente dica, Gabi. Quem mais? A Ivanilda da Silva. Pri, como você se sente representando as mulheres e principalmente nós mogianas? Olha, Gabi, que linda, né? Falar aqui, bom, Ivanilda, primeiro aí agradecer a tua pergunta e participação. Aí eu me sinto muito de uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente representar as mulheres da nossa cidade é uma honra, mas a gente tem que se vigiar o tempo inteiro, né, Gabi? Eu falo, orai e vigiai. Então, a todo momento, o que a gente fala, como a gente faz, o que a gente diz, tudo tem um impacto que é diferente. A professora é muito isso, né? O professor é muito isso, mas agora numa outra proporção. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa. Em 462 anos de cidade, a primeira mulher a participar do executivo, Gabi. Então, é uma honra, uma história linda, né? Eu Claro. quero que minha filha, falo minha filha, meus pais, né, tenham orgulho disso, né? E não se envergonhem, pelo contrário, tenham orgulho. Por isso que a gente tem que ter uma trajetória ali muito focada em Deus, nos princípios, como a Gabi tem trazido, e que venham mais mulheres aí para esse espaço. Então, fico muito feliz e honrada. E com muita responsabilidade também. Mais alguma? É isso. Gabi, olha só. Pessoas legais aí com certeza vão querer falar contigo, vão querer saber mais. Deixa para nós algum projeto que você está fazendo, contato, tua página, tudo que você quiser para que as pessoas conheçam essa mulher linda por dentro, linda por fora, que tem um amor aí que a gente sente no olhar, viu? Que delícia estar com você. Nossa, parece que a gente já se conhece de outras vidas, enfim. E fala de você um pouquinho para as pessoas te seguirem, te acompanharem. Tá ok. Eu quero dizer para você, mulher, que vá lá nas minhas redes sociais, Gabi com Y, Moraes com IS no final, oficial. Vai lá, me segue no Instagram, pode falar comigo, me envie mensagem que eu mesma faço questão de responder. Você, mulher que acredita que tem um chamado, a vocação, pode me perguntar o que você faz, o primeiro passo, que orientações eu dou, que eu faço, respondo com muito carinho. Lá no Instagram, @Gabi com Y Moraes Oficial, você vai ver que tem a divulgação de um podcast. Eu tenho um podcast chamado Voz da Vez por Gabi Moraes, que é o canal por onde eu faço essa discussão. Faz pouco tempo que eu lancei, foi no meu aniversário, inclusive, 2 de abril. Parabéns! Nós lançamos o podcast e lá eu vou estar fazendo discussões sobre a representatividade feminina. Então, você pode também, está em todas as plataformas. Spotify, Deezer, a Apple, em todas as plataformas você encontra o podcast Voz da Vez por Gabi Moraes. Agora vai ter um programa também de TV, vai também chamar Voz da Vez, vai lançar em maio, mas lá nas minhas redes sociais você vai ver que toda quinta-feira, toda quarta-feira, está lançando hoje também, tem um espaço, A Mulher e a Política, live com Gabi Moraes, pela rede SDP TV. Vai começar como live, mas depois vai virar um programa de entrevistas a partir de maio. Também tem um quadro, né, no canal de YouTube chamado Vitrine, que é o canal Live Barueri, a TV Barueri lá de Alphaville, que tem um quadro também Mulher na Política com Gabi Moraes. Enfim, tem várias coisas que você pode acompanhar, seguir, eu dou dicas, falo como é que faz campanha, como é que está a nossa representatividade e, mais que tudo, atendo individualmente você, porque o que eu mais quero é que você cumpra o seu chamado, a sua vocação, se envolva com a política, sim, e nos ajude a ocupar esse espaço e essas cadeiras de comando e tomada de decisão para mudar o nosso país. Porque o nosso olhar feminino, ele transforma, toca vidas e cura pessoas.
Olha, gente, que linda. E, ó, trabalhadora. Viram o quanto de atividade essa mulher tem. E tem podcast, tem programa de TV, tem live. É isso, né, Gabi? É ir pra cima, ter atitude, ter ação. E isso inspira muito a gente, Gabi, porque não é fácil. A gente Sim. sabe que não é. Mas são conquistas, né? Batalhas, conquistas. Então, eu tô muito orgulhosa, viu, de ter uma mulher dessa no nosso Amém. país, orientando as mulheres, orientando os políticos, sejam homens, mulheres, porque acho que quando te ouvem, pelo menos cai uma fichinha aqui de consciência de que a coisa é tão maior e que essa potência que é o nosso Brasil tem tanto, né, para prover para as pessoas. É muito. Eu fico. Um pequeno exemplo. Eu fico muito triste quando a gente vê a terra onde você até no cimento nasce uma plantinha e as pessoas passando fome. É um Exato. contrassenso, é uma contradição que a gente não pode aceitar e que a gente precisa muito de mulheres como você, com essa Amém. força, com essa garra, com essa energia boa, Amém. que muitas mulheres e muitos políticos, homens, mulheres, passem por você, viu, Gabi? Amém. Você com essa coisa boa, gostosa, essa energia, essa vibe, passe pela vida de muitos deles e transforme, né, o nosso país de verdade. Então, um prazer te Pri, o conhecer, prazer foi meu, a honra muito foi minha e eu gostoso. agradeço o espaço que você abriu de todo o coração. Quero dizer para você assim que eu me sinto orgulhosa de saber que Mogi das Cruzes tem você como vice-prefeita. Te digo de todo o coração. Me sinto orgulhosa mesmo. Quero que você saiba que conte comigo para esse seu mandato, porque você sentar na cadeira é como se eu sentasse na cadeira, porque eu sei que você vai representar. E quero inclusive dizer para as mulheres mogianas: apoiem a Priscila onde ela está. Apoiem o mandato dela. Caminhem junto com ela, porque não é a cadeira dela, não é o mandato dela. Ela está lá por você, mulher. Ela está lá por nós, por políticas públicas que favoreçam, beneficiem e nos ajudem na nossa vida, no nosso dia a dia e no futuro da cidade de Mogi das Cruzes. Ai, que linda, né, gente? Gabi, um beijo, gratidão por ter vindo, cedido espaço na tua agenda, na tua vida. Pra gente, Mogi tá de portas abertas, eu já falo aqui Obrigada. representando a nossa cidade, conta comigo também, conta com o meu gabinete, enfim. E brigadão. Você que ficou aí, olha que incrível essa entrevista. Eu tô apaixonada, imagino você aí fora também. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Queria agradecer muito a RTV, que é esse espaço, essas pessoas maravilhosas aqui que nos ajudam. Né? Agradecer as nossas queridas que fazem aqui com tanto carinho esse podcast para você. Agradecer todo mundo que participa e dizer, continua com a gente, se inscreve no canal, compartilha, aciona o sininho e aí eles perguntam, pode, Pri? Pode. Então aqui no Pode Pri, um grande beijo e até a próxima. Até.